Então, bom dia a todos. Por motivo de participação em algumas atividades aqui na UFMA, em São Luís, eu não terei condições de estar de corpo presente essa semana, né, na nossa aula, mas para que a gente não tenha mais atrasos em relação à nossa disciplina e que a gente fique com déficit na passagem de conteúdo, a gente vai realizar algumas atividades online, de conteúdo para que vocês dêem andamento ao aprendizado, tá? Então, primeiro, bom dia. Vamos falar hoje de parâmetros físicos e químicos que vai auxiliar a nossa atividade de cultivo, né? Então, aqui precisamente estamos entrando na atividade já de manejo, né, em relação à parte da nossa engorda, né? Então, é muito importante que vocês fiquem atentos, né? A gente vem de uma aula que a gente teve a questão da aeração, né? Então a gente vai dar continuidade nessa atividade aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, os motivos para monitorar, né? A gente tem resoluções com NAMAs, né? Mais precisamente a 312, que dispõe do licenciamento ambiental dos empreendimentos, né? Então, como a gente já havia comentado com vocês, quando a gente se preocupa na qualidade do nosso animal, né, da possibilidade de sobrevivência do nosso animal, a gente tem que ter esse certo cuidado, né? E tendo cuidado, mantendo a saúde do animal, a gente automaticamente vamos estar dentro da legislação, né? A gente vai ter a preocupação em manter esses dados hidrobiológicos, né, tendo em considerações que o nosso animal precisa dessa qualidade de água, tá? Então, é natural que a gente tenha essa problemática, né? Então, a gente diz que o camarão precisa de água boa, né? Água limpa. Então, água limpa subentende que a gente já vai estar respeitando, sim, a legislação ambiental, né? Então, principalmente quando a gente fala em relação à demanda bioquímica de oxigênio, compostos nitrogenados, compostos fosfatados, né? Então, isso é muito importante para a gente, né? E aqui, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Aqui, como está bem bonitinho, não define critérios, apenas é um indicativo na resolução. Então, a gente tem essa particularidade, né, que vai contribuir para a nossa qualidade de água. Aí, na 357 da CONAMA, a gente tem as classificações dos corpos de água, né? Então, temos aqui o material que determina os parâmetros a serem observados e os tipos de água a serem observados. Então, matéria em suspensão, transparência, temperatura, salinidade, oxigênio, demanda bioquímica, pH. Então, observem que, de acordo com a qualidade de água, né, para regiões mais costeiras, a gente tem esse tipo de parâmetro, esse tipo de nível a ser avaliado, né? Então, quando se diz não definido, então a gente não tem a preocupação em relação à legislação CONAMA, mas não definido em relação ao licenciamento ambiental, né? Mas tem as qualidades, sim, que a gente precisa manter para a saúde do nosso animal, né? Então, isso a gente vai ver mais à frente, essas importâncias dessa qualidade de água, né? E, continuando com relação a essa questão da legislação, temos os principais parâmetros e a importância e a viabilidade de manutenção e de observação dessa qualidade de água, né? Então, observe, quanto mais asterisco, maior o impacto ambiental, né, que a gente tem em relação ao parâmetro, né? E mais asterisco, maior importância em relação à nossa qualidade de água para os camarões, tá? A gente está falando cacicultura, então nós vamos nos atender a isso. Então, eu vou me atender a três parâmetros aqui, que é muito importante, que a gente consegue ajustar, né? Não porque a gente não consiga parâmetros que é mais voltados para a nossa forma de manejo, tá? Então, compor oxigênio dissolvido, o pH da água e a minha transparência, né? Então, por que eu estou me atendendo a esses elementos, tá? Porque vamos imaginar que eu estou trabalhando um camarão numa região costeira, né? Então minha salinidade ela já é depender da água que eu estou bombeando, né? Então, aquela salinidade eu só vou conseguir diluir ela se eu tiver algum poço de água doce ou algum poço próximo à região
que eu consiga bombear água, que eu consiga bombear água mais doce do que a água que eu estou colocando dentro do viveiro. Ou que a água tenha menor salinidade do que a água que eu estou colocando dentro do viveiro, que o meu viveiro está dentro, tenha dentro desse ambiente. Então, perceba que isso aqui é um fato que eu consigo fazer o manejo, mas eu sou totalmente dependente da região que eu implantei minha cassinicultura, tá? Então, veja que é algo a ter atenção quando a gente escolhe o local que vai implantar nossa cassinicultura. Mas, voltando aqui, oxigênio dissolvido, eu sou responsável pelo oxigênio dissolvido ou a minha densidade de estocagem, ou a quantidade de alimento que eu vou ofertar, né, a quantidade de aeradores e compressores e sopradores que eu vou colocar naquele ambiente, tá? Então, eu sou responsável por isso, né? Então, eu tenho que ficar atento a essa consideração, tá? pH, novamente, eu sou responsável, eu estou colocando ração, eu estou colocando dando fatores estressantes para o animal. Então, a oscilação do pH, né, vai enfrentar também questões da minha alcalinidade e da minha dureza, né? Então, eu que vou controlar essa flutuação de pH a partir do meu manejo, tá? E a transparência envolve também a nossa fertilização e nossas concentrações de fósforos e nitrogênios nessa água, né? Então, veja que eu tentei me atentar apenas os que é mais fácil da gente manusear, independente das nossas avaliações. Então, nesses três itens aqui, né, eu consigo oxigênio dissolvido pelo visual, os animais indo à flor da água, né? A gente tem essas condições de observar. O pH, a gente consegue identificar já pela como está as características da água de forma visual, se ela vai estar muito pastosa, se ela tem, os camarões começam a ter um comportamento, um fator estressante, então a gente começa a identificar que está algo errado nesse pH, tá? O alpha kit, perdão, aquele titulação de aquário, já que alpha kit, tem problemas a marca, que é bom que você já tenha ideia que existe no mercado, tá? Então já facilita para a gente observar. E a transparência, um disco de sexo simples, a gente já tem essa tranquilidade, né? Então, veja, são três itens de fácil manutenção, de fácil observação, tá? Então, não que os outros não sejam importantes, eu me atentei aos três, né? Mas todos os outros parâmetros são tão iguais de importância para a nossa cassinicultura, né? Então, a gente tem esses cuidados e precisa observar com relação a vários parâmetros e algumas oportunidades, né? Então, vamos atentar a alguns parâmetros mais direcionados para a nossa cassinicultura, que é importante para gente começar para a gente começar a trabalhar em relação a isso aqui, tá? Então, vamos lá. Para a temperatura. Temperatura, fator altamente importante para a gente. Sabe-se que a nossa região tropical é favorável ao cultivo de espécies tropicais, de espécies que têm preferência por calor, né? Então, por exemplo, camarões são ectotérmicos, né? Então ele tem um favorecimento para ganhos de temperatura. Então, temos uma questão a cada 10 graus a mais ou 10 graus a mais, isso influencia o seu crescimento, tá? Então, quando eu tenho 15 graus, a cada 10 graus subindo, eu posso ganhar peso até 15 gramas de facilitação do nosso crescimento. Entretanto, eu vou atingir o limite, né, de temperatura por volta de 40 graus, mais ou menos, isso já não é benéfico para a gente. Se eu tenho menos dessa temperatura, começa a ter influência em relação ao ganho de peso desse camarão. Ele começa a gastar energia para se manter vivo, né? Então, veja como é importante a gente ter esse cuidado em relação à temperatura. Quando a gente vem, quando a gente lembra que falou em relação à posição do viveiro para a questão da ventilação, favorecimento da nossa ventilação, né? Então, quando eu tenho uma posição favorável aos ventos, trago que o vento venha contribuir com a minha cassinicultura, né? Então eu vou evitar a possibilidade de ter estratos térmicos dentro da minha coluna de água do meu viveiro, né? Mas é isso, eu preciso entender que meu viveiro ele também não pode ser muito profundo, né? Que se meu viveiro for muito profundo,
a força do vento, não vai ser possível fazer a quebra dessa estratificação, né? Então, eu vou ficar dependente de aeradores de potência, né, para fazer com que essa turbulência dentro da água faça com que quebre essa barreira dessa termoclina e isso permita que a água circule naturalmente dentro do viveiro, né? Então, essa questão de extratos, isso é ruim para a gente, tá? Que isso vai fazer com que o oxigênio de baixa qualidade, perdão, que a concentração de baixa de oxigênio se acomete no fundo do viveiro, né? E a gente tem que lembrar que nosso camarão, ele é bentônico, né? Eu esperei alguém responder, mas sozinho, né? O nosso camarão, ele é bentônico, então tem que a qualidade de água tem que estar por igual, de boa qualidade, ou que a melhor qualidade esteja no fundo do viveiro. Então, é a principal justificativa dos nossos tipos de drenagem, dos nossos tipos de comporta. Lembrem da disciplina de engenharia. Nosso viver, nossas comportas, nossas formas de renovação de água, eu tenho que tirar a água do fundo do viveiro, né, para que a água boa que esteja na superfície ela comece a circular. E como é que eu faço isso? Aqueles sistemas de placas de drenagem, do monge, favorecendo aquela questão de fazer aquela sobe e desce da água, abertura de baixo, mas com a parte limitada em cima, né? Então, vocês já viram isso em engenharia, então não precisamos atentar tanto a isso, né? E quando a gente imagina trabalhar com camarão em água doce ou em água baixa salinidade, ou que a gente está com o camarão em um ambiente que ele tem um desenvolvimento bastante interessante voltado às concentrações de sais. Aqui são os nossos principais elementos, né, que a gente tem que ter essa concentração e essa atenção, né? Então, aqui nós temos cloretos, sódios, magnésios, cálcio, potássio, então são os principais itens que a gente tem que se atentar, né? Então, eles compõem basicamente 99% das concentrações de íons na salinidade, tá? Da água que é de importância para a gente. Então, se eu estou em ambiente que eu bombeio água de regiões costeiras, eu vou ter já basicamente essas concentrações ou até próximas. Se eu estou em águas oligoalinas, eu já vou ter que ter uma pequena ou uma mediana preocupação em elevar essas concentrações para dar esse conforto osmóticos para os nossos crustáceos, tá? Então, quando se fala criar camarão em água doce, é possível, bastante, mas é importante que eu tenha preocupação com os íons que vai estar lá disponível para o nosso animal, para que ele consiga ter a sua capacidade de absorção de alimento, para que ele consiga realizar suas equidíases, para que o camarão tenha facilidade no seu crescimento, tá? Então, os três principais que a gente direciona a nossa atenção na cassinicultura é o cálcio, o magnésio e o potássio, tá? Eles são mais diretamente relacionados à sobrevivência e o crescimento do nosso animal, tá? Então, quando a gente comenta dos outros sais, ótimo, mas eu tenho que atentar e visualizar mais tranquilamente esse tipo de ação, tá? Então, existem muitas interações entre esses minerais com baixa salinidade, dificultando a fixação de parâmetros. Então, veja que a gente tem a minha alcalinidade, né? Eu preciso ter íons, né? Minha dureza, eu preciso ter concentrações de bicarbonatos e carbonatos, né? Então, veja que eu tenho essa interação e isso vai fazer com que eu me atente com em regiões de baixa salinidade, tá? Então, eu vou ter que aportar esse elemento na água para que eu tenha controle desses outros parâmetros, tá? Normalmente, quando eu trabalho em águas salinas, tá? Ah, professor, que água salina? Pelo menos de 10 para cima, eles já estão de formas adequadas. Quando a salinidade é menor, aí é que a gente já precisa ter essa contribuição com relação a esses íons de cálcio, potássio e magnésio. Saindo da minha temperatura e desses três íons principais, nós vamos entrar na importância do pH e acidez, né? Então, aqueles íons acabam influenciando também esse elemento, né? Esse parâmetro da qualidade de água, né? Onde, uma vez que a acidez da água se refere à sua capacidade de reserva para gerar íons de hidrogênio, né? Então, isso faz com que a nossa acidez
em nossa alcalinidade seja influenciada pela disponibilidade deste íon, tá? Então, isso vai elevar ou não a nosso parâmetro de pH. Então, às vezes a gente comenta que o camarão está morrendo por falta de oxigênio, né? E o pH ele pode contribuir. Ah, professor, como assim? Vejam aqui, ó, funcionamento branquial dos camarões, né, é afetado devido à questão da acidez daquela água. pH da hemolinfa vai variar e as enzimas podem simplesmente deixar de funcionar, tá? Então, o pH tendo essa alteração, gente, eu começo a perder a capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, tá? Então, às vezes a gente observa a saturação de oxigênio na água, a saturação está boa, o oxigênio dissolvido encontra-se em níveis toleráveis, níveis aceitáveis para o cultivo, mas o meu camarão morreu por falta de oxigênio, ou pH. Então, veja como isso pode influenciar a outros fatores e a gente associar a um questionamento de forma errada. Enfieradores, coloca muito capacidade de oxigênio dentro daquela água, mas teu camarão veio a óbito por falta de oxigênio e a gente não se atentou ao pH da água, tá? Então é importante que a gente entenda que o pH ele vai funcionar desta maneira e que a alcalinidade e a dureza vai estacionar, fazer a solução tampão, para que a gente não tenha essas flutuações ao longo do nosso dia, principalmente quando a gente tem chuva, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um detalhezinho que a chuva, né, chuvas normais, ela já é um pouco ácida, tá vendo? Então, é importante que a gente tenha essa preocupação. E que se a gente estiver próximo de regiões que tenham queimadas, né, então a gente ainda tem uma possibilidade de ter chuvas mais ácidas, né? E isso vai aumentar a acidez da água e, consequentemente, prejudicar o funcionamento das brânquias, e isso não é legal, tá? Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. E quanto mais aumenta o pH da minha água, minha amônia vem acabando se tornando um pouco mais tóxica, né? Então isso vem a dificultar cada vez mais o nosso mundo. Veja que algumas besteirinhas que podem ocorrer no nosso dia a dia durante o manejo podem prejudicar bastante o nosso desenvolvimento da cassinicultura. Já falando em alcalinidade, acabei antecipando, temos determinadas situações que vai permitir que a gente tenha a solução tampão. Precisamos estar com o ambiente tamponado para não ter flutuações da nossa qualidade de água, tá? Então, principalmente aqui, falar para vocês, ó, um carbonatos e bicarbonatos, né? Isso vai facilitar. Então, quanto mais carbonatos e bicarbonatos eu tiver na água, né, mais tamponado vai estar ao meio ambiente. Porém, é importante a gente entender que isso vai influenciar em outros fatores, né? Então, nós temos uma relação da alcalinidade com a dureza, que é para a gente entender que cada espécie tem a sua particularidade, né? Então, às vezes, a gente prefere para o camarão uma alcalinidade bastante elevada, né? E, consequentemente, isso vai estar com a dureza bastante elevada. Então, aqui só para a gente ter uma ideia de que ocorre dentro de um ambiente onde a alcalinidade encontra-se de forma alta e outra de forma baixa, a gente tem uma flutuação em baixa alcalinidade do nosso pH ao longo do dia, né? E quando eu tenho a alcalinidade já estacionada e com uma concentração interessante, meu pH se encontra mais estabilizado. Ah, professor, quanto de alcalinidade eu preciso? Vai depender da espécie que vocês vão trabalhar, tá? Então, aqui a gente vai direcionar para a entrada para falar da dureza, né, que é compensando um ao outro da nossa atividade de cassinicultura, né? Então, a gente tem uma situação de falar das durezas de água, né? Às vezes a gente comenta água mole, a água está muito dura, né? Por causa dessas concentrações de carbonatos que nós temos aqui, né? Onde a gente tem as concentrações que vai determinar a dureza dessa água, tá? Então é importante que a gente entenda que o cálcio e o magnésio ele contribui principalmente para a dureza da nossa qualidade de água, tá? Então, a gente observa que temos essas relações
na nossa atividade, e que isso vai determinar, inclusive, qual tipo de calcário a ser utilizado durante a correção desse ambiente, tá? Então, às vezes, a gente escuta gesso, calcário dolomite, calcário calvígene, cal hidratada, né? Então, a gente tem que entender que isso vai variar da disponibilidade do local, bem como do que a gente quer mexer naquele ambiente, tá? Então, só observem aqui, ó, cálcio e magnésio. Então, se eu quero mexer no calcário, né, daquele ambiente para organizar o meu pH e minha dureza está bastante elevada, eu não preciso utilizar o calcário dolomítico, tá? Porque o calcário dolomítico vai aumentar cada vez mais a sua dureza da água e pode ser que você não queira uma água tão dura naquele ambiente, né? Então, isso é importante que vocês fiquem atentos quando forem fazer essas correções, tá? É, Vamos lá. Materiais de suspensão, né? O TDS, o NTU, que é a sigla de classificação do que é material de suspensão, é todo tipo de partícula, viva ou morta, sedimentos que vai estar na coluna de água, tá? Então, isso é importante que a gente entenda que às vezes o nosso manejo vai aumentar aquele material de suspensão. Então, cada vez que a gente vai fazer uma biometria onde se pesca, a gente tem que ter o cuidado em não bagunçar é um termo não interessante, em não sujar tanto a água através da, da nossa movimentação dentro do viveiro, né? Porque isso pode afetar as brânquias do animal e o animal ter dificuldade para respirar, inclusive sair com um sabor desagradável, né? Então, às vezes tem o off-flavor provocado pela concentrações de microalgas, né? E também tem o off-flavor provocado o gosto de terra, provocado por causa da quantidade de sedimento que ficou aprisionado nas brânquias, tá? São ações totalmente diferentes, tá? Uma é dependente de floração de microalga e a outra é devido à nossa ação de cuidado ao longo da nossa despesca, nossa biometria. Tudo bem? Entretanto, a da biometria por sedimento ele não vai incorporar na carne, vai ficar apenas nas suas brancas. Então, o ato de você retirar a cabeça pode ser que diminua, né? O bem lavado, e o camarão bem lavado diminua essa questão do gosto de terra, o aspecto de terra, tá? Na verdade, tá? Enquanto com a defloração de microalga acaba incorporando no tecido do animal. Mas esse não é o mérito da questão, é falar a importância que a gente tem de se manter esse material de suspensão o mínimo possível, tá? Porque a gente precisa ter a transparência de água de acordo com a nossa necessidade. Na literatura se diz de 40 centímetros, mas isso é variado de acordo com a nossa altura de coluna de água, tá? Então, quando se fala 40 centímetros, é mais associado a viveiros padronizados, de 1,20 a 1,80 durante o seu declive, tá? A cor, turbidez e transparência, né? Então, a cor aparente vai ser determinada em relação às microalgas que estão naquele ambiente, tá? Então, a coloração, ela acaba sendo diretamente relacionada à floração de algas que nós temos no ambiente, tá? Às vezes, quando a gente faz uma movimentação, uma renovação de água, a coloração do nosso viveiro acaba se modificando, né? E isso pode voltar à normalidade com o passar do tempo da reaparecimento dessas algas e dessas florações. Quanto maior for a quantidade de material dissolvido em suspensão que houver na água, maior será a fração da luz que incide sobre a superfície. Né? Quanto maior a fração de luz absorvida, menor será a transparência dessa água. Tá? Então, isso já é a parte física. Né? Então, a gente aqui já demonstra em relação a um exemplo que tem na panorama, na aquicultura, perdão, que comenta para a gente que, de acordo com a transparência de disco de SEC, aqui levando em consideração o viveiro padrão, tá? Então, vai ter as variações de coluna de água, tá? 20 centímetros pode ocasionar já falta de oxigênio, de 20 a 30 é necessário fazer uma fertilização, porque necessário controlar a oferta de alimento e a fertilização, porque eu já estou tendo
uma queda de transparência, tá? Então tem que ter um cuidado que a tendência é ir aumentando, diminuindo a transparência da água e acabando ter a perda de oxigênio em momentos noturnos, isso é importante. 30 a 45, turbidez pelo fito, não sedimentos, suspensão, viver já em, teoricamente, condições ideais, tá? 45 a 60, preciso fertilizar, mal tenho fitoplâncton, incidência muito grande no fundo do viveiro, eu posso estar proporcionando já o surgimento de macrófitas aquáticas. E 60 centímetros, então já estou tendo uma água muito clara, então a possibilidade de macrófitas aquáticas bem alta. Então, quando a gente passa daquela transparência, a gente entra na questão do oxigênio dissolvido, onde a gente tem uma questão que a disponibilidade e a quantidade dissolvida dentro do ambiente ela é diretamente relacionada às nossas formas de cuidado, né? Onde eu tenho a ideia que eu preciso de concentrações de sais naquele ambiente, preciso de bactérias e de fitoplâncton naquele ambiente para deixar tudo em conformidade, um ambiente mais propício ao desenvolvimento, e isso tem que ser de forma ajustada. Por quê? Porque a gente conhece que a fotossíntese ela tem seu momento de claro, seu momento escuro. O momento escuro vai estar consumindo. Então, além de estar consumindo pelos outros indivíduos que estão naquele ambiente, eu vou começar a consumir a minha fitoplâncton, que era responsável pela oferta de oxigênio. Então, eu vou estar obrigado a colocar aeradores naquele ambiente, vou disponibilizar aeradores naquele ambiente, né? Então, isso é importante que a gente fique atento em relação a isso, né? Aqui a gente tem um gráfico, algumas imagens e alguns gráficos que demonstra o comportamento desse oxigênio ao longo do dia, né? E a sua solubilidade ao longo do dia também. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem as ofertas de oxigênio, tá? Então, através da troca pelo meu aéreo, tá? Então, eu tenho a aeração, tanto a aeração mecânica quanto a natural, eu vou estar disponibilizando oxigênio, tá? Aqui eu tenho a realização da fotossíntese, né? Então, eu vou estar disponibilizando oxigênio. E aqui também com a quebra e a respiração, perdão, as três ofertas de oxigênio estão por aqui, ó. Vento, tá? Aeração mecânica e fotossíntese. Os demais, tá? É consumo, tá? Então, aqui eu vou estar as minhas bactérias, a demanda bioquímica de oxigênio aqui para realizar a nitrificação, demanda bioquímica aqui, ó, para oxidação de química de abióticos, respiração dos meus animais, né? A transformação aqui através da fotossíntese, da ação que eu vou ter do período noturno, da absorção das microalgas, tá? Então, todos esses outros aspectos são consumidores de oxigênio. Isso faz com que a gente venha a ter uma problemática com relação à oferta de oxigênio e de consumidores. Então, a demanda bioquímica de oxigênio, ela pode ficar elevada, tanto a demanda demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, ambos podem aumentar com o número de indivíduos presentes na água, tá? E a temperatura ela influencia diretamente a solubilidade da nossa água. Então, observe, quanto mais frio for, mais solubilidade eu tenho do oxigênio na água. Quanto mais quente estiver, menor a solubilidade. Mas observem que aqui, ó, mesmo 45 graus, ainda tem uma solubilidade interessante. Então, veja que a temperatura ela não vai influenciar tanto para a gente, no nosso meio, tá? Porque a gente imagina que vamos estar trabalhando na temperatura da água, então, até uns 37 graus, né? Para a água chegar a 37 graus, a temperatura do ar tem que estar bastante elevada, né? Então, isso é importante que a gente fique atento, tá? Quando a gente vem para os compostos nitrogenados, esqueci minha água. Quando a gente vem para os compostos nitrogenados, né, a gente tem vários aspectos aqui, né? Então, a gente tem a alteração do equilíbrio em relação ao pH, oferta de fósforo e oferta de potássio dentro daquele ambiente,
né? Despolarização neural, alteração de osmolaridade, dificuldade de excreção, danos do epitélio do animal, alteração do pH. Então, veja aqui ó, o que, é que provoca compostos nitrogenados que vai atrapalhar na troca gasosa. Então, isso pode vir a cometer o camarão, levando ele a estado de óbito. Né? Então, aqui nós temos as situações, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a nossa amônia, né? Tem a desnitrificação por bactérias desnitrificantes, né? E vou assimilar pelo fitoplâncton e por bactérias fotossintetizantes. Então, aqui é o ciclo do composto nitrogenado. Aí eu não vou adentrar isso porque vocês já viram isso em imunologia. Aí aqui é só demonstrando toxicidez do pH da amônia associada à temperatura e pH da água. Né? Então, a gente tem as concentrações de amônia aqui, as nossas temperaturas e o pH do ambiente. Então, veja que aqui, ó, minha temperatura de 30, meu pH de 6 a 8,5, eu ainda estou tranquilamente com 0,25 de amônia total. De 1, a gente já começa a observar o risco, que é a temperatura elevada e o pH alto. Né? Quando eu já estou com 4 de amônia total, então veja aqui que eu já estou altamente tóxico, pH 8. E acima de 8, temperaturas normais para a gente de cultivo, a gente já está tendo um risco drástico ao nosso cultivo. Então, veja como é importante a gente entender essa questão dessas contribuições de vários parâmetros imunológicos na concentração. Tá? Então, aqui, justamente com o nitrogênio, o fósforo é um dos compostos macronutrientes que vai auxiliar a situação do nosso camarão. Então, lembre que a gente tem 3 elementos: magnésio, calcário, nitrogênio, fósforo, que principalmente nitrogenados e fosfatados que vai desenvolver esse animal, né? E eles, o nitrogênio e o fósforo, vão vir muito advindos da alimentação, tá? Então, tanto da fertilização quanto da alimentação e das excretas desses animais. Então, observem que isso é importante para a geração de energia, tá? Então, e tem, quando a gente observa a elevação desses itens, a primeira atitude é reduzir a ração, em seguida a gente faz uma renovação de água, se possível, e acompanha essa ideia de manutenção da nossa qualidade de água, tá? Por isso é importante sempre estar atento aos parâmetros imunológicos, e aqui é também mais um ciclo fotossintetizante. Já tinha comentado com isso aqui na aula passada em relação a alcalinidade, perdão, a aclimatação dos camarões, né? Mas é importante relembrá-los, tá? Então, aqui nós vamos para a preparação de viveiro, que a partir de entender os parâmetros imunológicos, a gente entra na preparação do viveiro, tá? Então, a análise do solo é importante antes e durante a implantação e durante a manutenção, avaliar o solo, tá? Porque ele vai influenciar a qualidade de água, tá? Então, se eu tenho um solo ácido, a tendência é essa salinidade ser passada para a água, então eu vou ter que aumentar a oferta de calagem, tá? Você tem um solo muito básico, então a água vai se tornar básica, mas as excreções, as situações do meu camarão podem vir a provocar aquela perda dessa base, né? Então, eu preciso entender e acabar controlando esse ambiente. Então, isso vocês têm que ir aprendendo ao longo da atividade, né? Que vocês vão se desenvolvendo cada vez mais, tá? E a limnologia é muito importante neste momento, tá, gente? Apesar da limnologia voltar muito para águas continentais, né, estudos continentais, mas vocês têm a oceanografia também abiótica, que vai falar da importância e as interações desses ambientes com esse contato com essa água, tá? Aqui é importante, eu não deve se confundir esta análise com aquela feita em campo para basear a escolha da destilação. Então, por que a gente deixa essa aqui lembrando? É porque o que eu falei agora, ela vai contribuir a água, o contato do solo com a água, que vai contribuir com a estabilidade do comportamento, tanto do pH, quanto da alcalinidade da dureza do ambiente, que são as trocas entre os dois meios, tá? Então, a amostra de solo, a gente faz aquela. Deixa eu ver aqui. Tá? A gente vai fazendo a amostra de solo de forma do zigue-zague, tá? Que é para a gente entender
o comportamento que esse solo está tendo ao longo dos anos. Então, a gente vai entender se ele está enriquecendo, se ele está empobrecendo, né? Então, isso a gente precisa fazer esse acompanhamento, porque a gente vai entender se está sendo acomodado, se ele está se padronizando, se ele está se estabilizando com o acesso da água, né? Então, o contato da água durante muitos anos, durante muitos ciclos, perdão, com o solo, vai permitir que a gente entenda o comportamento do solo com o passar do tempo. Aqui é um exemplo de amostra, como a gente fazer essa amostragem de solo, tá? Mas é importante que a gente faça isso zigue-zagueando. Então, a gente tem que interpretar essa situação aqui para poder identificar como está o comportamento do meu solo, tá? Então, aqui tem algumas características nessas tabelinhas, né, que é importante, né, que a gente vai identificar como está o pH, concentração de matéria orgânica, carbono, nitrogênio, fósforo. Então, são análises que a gente tem que entende que o que pode afetar em meu viveiro. Por exemplo, pH e acidez, minha disponibilidade de nutrientes, toxicidade do hidrogênio, matéria orgânica, estabilidade dos diques, meu dique pode estar se deslocando, tá? Então veja o risco, por isso que é importante a gente analisar ao longo dos ciclos. Concentração de nutrientes, disponibilidade ao longo da produtividade, então às vezes eu não preciso fertilizar tanto, porque eu já tenho essa disponibilidade. Aqui começa a complicar, o carbono e nitrogênio, né? Então eu vou ter que fazer essa manejo dessa concentração que vai proporcionar estabilidade dentro do meio ambiente. E aí, quando eu venho para solos ácidos, aí já começa a ficar dor de cabeça, né? Aumenta o estresse do meio animal, né? Então, disponibilidade de gases sulfídicos, então não é interessante para a gente, tá? Então, aqui eu tenho valores muito altos, tabelinhas disponíveis para vocês na literatura e em tabelas de manuais, então isso é muito importante que vocês tenham em mente. Né? Então, eu vou começar a tentar interpretar essas situações da saturação de água em relação aos meios orgânicos, né? Então, isso é importante, tá? Então, ó, solos devem ser evitados para a construção de viveiros. Então, aqui eu estou selecionando meu viveiro. Solo muito orgânico, tá? Detritos de solo mineral tem matéria orgânica. Então, veja que é importante a gente entender para poder manter meu camarão naquele local. Então, eu preciso evitar construir ambientes que eu sei que eu vou ter estresse com a qualidade de água, porque aquele solo não é legal, aquele solo não é bom, tá? Então, isso é importante para a gente. E concentrações, né? A gente tem essa brincadeirinha aqui com relação ao aporte de nitrogenados e da relação carbono-nitrogênio de enxofre. Com o passar do tempo, o aporte ele vai acabando, vai ficando maior, porque os nossos peixes vão acabar consumindo mais alimento. Apesar da ração ser de menor proteico, fator proteico, né, mas a quantidade de ração eu estou ofertando a mais. Tá? Então, isso é importante que a gente tenha em mente que a demanda de ração está sendo aumentada, então a possibilidade de aumentar a concentração de nitrogênio e fósforo na água é bastante mais elevada, tá? Isso vai relacionar, vai aumentar a concentração de nitrogênio, né? Então vou ter que ofertar mais carbono para poder ter esse controle da relação nitrogênio-carbono dentro do ambiente, tá? E aumenta a concentração de enxofre, porque eu vou aumentar as excretas, né? E a tendência é que temos mais matéria orgânica dentro do ambiente e possibilidade desse ambiente vir a ficar anóxico, caso a gente não tenha preocupação em controlar esse aporte de nutrientes, né? Então, aqui, para a gente concluir a aula de hoje, falar um pouco da preparação de solo, né, que a gente tem essa importância aqui em observar a matéria orgânica do ambiente, né, e a matéria orgânica que a gente vai deixar no ambiente, tá? Então, lembre-se que a gente tem essas duas situações, a que já existe e a que a gente está contribuindo, tá? Então, a gente tem que ter uma ideia que é interessante, que a gente tenha em torno de 5 a 10 centímetros no máximo de coluna de matéria orgânica. Tá? Já falei para vocês que eu tive a chance de entrar em viveiro, que eu fui retirar a amostra de solo enquanto estagiário que bateu no meu peito, né? Tive que precisar de ajuda para sair desse ambiente, como a nossa imagem aqui que a gente já havia mostrado, né? Desse cidadão com botas
com lama no meio da bota, né? Então, a gente tem algumas situações, ó, podem revirar o ambiente de forma seca, para expor o solo ao viveiro e ela secar e determinar a melhoria daquela matéria orgânica, bem como a aplicação de alguns elementos como calcário, né, e biorremediadores para reduzir essa matéria orgânica, tá? Então, quando a gente fala em calagem, eu tenho várias opções de calagem, então a gente tem que identificar o que é melhor para o meio ambiente, tá? Com os principais motivos para, no momento da calagem, com o viveiro seco, seria a desinfecção do fundo, limpeza geral do nosso fundo do ambiente, bem como a correção do pH, quando necessário, tanto do nosso solo quanto da nossa coluna de água. Aqui nós temos calvígie hidratada, tá? Muito boa para desinfecção, boa também para fazer correções de pH, lembrando que o efeito do pH e o efeito e a reação na água, eles são mais rápidos, né? Então, se eu tiver com o animal na água, eu tenho que ir dosando ao longo do tempo. Se eu tiver só para limpeza, então não tenho essa preocupação, porque vai elevar tanto a temperatura quanto o pH bruscamente. Quando eu me preocupo apenas com a alcalinidade e dureza, calcário dolomítico, eu quero elevar a alcalinidade, quero elevar a dureza. Lembre que a gente falou agora, né? Então, a dureza é associada diretamente com cálcio e magnésio, tá? A alcalinidade por bicarbonatos e carbonatos, né? Então, o calcário dolomítico ele vai contribuir para ambos, tá? Então, basicamente, seria isso que eu ia falar com vocês, né? Isso é importante que vocês leiam a respeito desse assunto, tá? Que aí vocês vão entender um pouco mais dessa matéria, né? Que está bem mais liminológico, mas a gente tentou associar um pouco a realidade da carcinicultura para que vocês trouxessem esse entendimento também para a disciplina, tá? Então, espero que fiquem bem. Vou colocar tanto os outros conteúdos quanto esse disponível no SIGA e para a gente dar continuidade à nossa matéria, tá bom? Abraço a todos e até breve.